Caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Na videoaula de hoje, nós iremos começar o estudo da eletrodinâmica através da corrente elétrica. Então vamos lá, na unidade 2 aí, a eletrodinâmica. Então nessa unidade trataremos do estudo das cargas elétricas em movimento, o que corresponde à corrente elétrica. Entre os efeitos da corrente elétrica, analisamos principalmente o efeito térmico e o aparelho onde ele ocorre, o resistor. Apresentamos os processos para medir a intensidade de corrente e a diferença de potencial e estudaremos os geradores e os receptores. Então, qual que é a diferença do que a gente vai estudar a partir de agora para o que a gente já estudou? A gente começou estudando a eletrostática. Então, a eletrostática era a carga elétrica em repouso. Agora, na eletrodinâmica, nós iremos estudar a carga elétrica em movimento. E o principal efeito dela aí, a corrente elétrica. Então, o que vem a ser a corrente elétrica? Vamos começar. Então, a gente vai considerar um fio metálico no qual foi estabelecido um campo elétrico aí, por exemplo, ligando-se as extremidades dos fios aos polos de uma pilha ou bateria. Então, olha aí na figurinha, a gente tem uma lâmpada ligada a uma pilha, um interruptor que liga e desliga. Então, quando você liga a chave, então a gente estabelece aí um campo elétrico entre os polos da pilha. Então, nos condutores metálicos, a gente sabe que existe uma nuvem de elétrons movimentando-se desordenadamente, né, que são os elétrons livres. Esses elétrons que pertencem à última camada da eletrosfera do átomo, aqui estão ligados. Como a gente já sabe, com o material um condutor de eletricidade, essa ligação é muito fraca. Então, ou seja, a força de atração eletrostática exercida pelo núcleo atômico não é suficiente para manter o elétron fortemente ligado ao átomo. Então, o elétron migra com certa facilidade de um átomo para outro. É isso que faz o material ser um bom condutor elétrico, como eu já disse. E esse fluxo de elétrons deste material condutor é denominado de corrente elétrica. Então, olha aí. Então, o que faz você ter esse movimento de elétrons no condutor? É a diferença de potencial. Como a gente já viu, vamos considerar, por exemplo, uma carga positiva. À medida que a gente vai se afastando dessa carga, o meu potencial elétrico diminui. Se eu aumento a distância, o potencial elétrico diminui. Agora, o que acontece ao colocar uma carga de prova negativa na região de campo elétrico dessa carga que gerou potencial? Como a gente já sabe, se a minha carga de prova é negativa e minha carga que está gerando o potencial for positiva, eles vão se atrair. Então, como a gente sabe, se tiver uma diferença de potencial, como o elétron vai ser atraído por essa carga positiva, as cargas negativas dos elétrons, eles saem de uma região onde o potencial é menor e vão para uma região onde o potencial é maior. No caso contrário, se a carga que estivesse gerando o potencial elétrico fosse negativa, então uma carga positiva seria atraída por essa carga geradora negativa. Então, ou seja, as cargas positivas saem de uma região onde o potencial é maior, o potencial elétrico é maior, e vai para uma região onde o potencial elétrico é menor, enquanto que as cargas elétricas negativas saem de uma região onde o potencial elétrico é menor e vão para a região onde o potencial elétrico é maior. Então, quando a gente tem uma diferença de potencial elétrico, a gente tem um movimento ordenado de cargas. E como a gente já sabe, quem vai se movimentar são os elétrons. Então, os elétrons vão sair de uma região de potencial elétrico baixo e vão para uma região de potencial elétrico alto. Então, o que vem a ser o conceito de corrente elétrica real e convencional? Então, a gente sabe que a corrente elétrica em um condutor é formada pelo movimento ordenado dos elétrons livres. Então, o movimento de uma carga negativa, menos Q, em determinado sentido no campo elétrico, é correspondente ao movimento apenas imaginário de uma carga positiva mais Q no sentido oposto. Então, como a gente já sabe, olha aí na primeira linha da figurinha, a gente tem o polo positivo e o polo negativo. Então, as nossas cargas negativas estão saindo do polo negativo e indo para o polo positivo, que é conhecido como sentido real. Mas o sentido convencional ele adota como orientação como se quem estivesse movendo não fossem as cargas negativas, e sim as cargas positivas. Olha lá, se a gente tivesse uma carga positiva se movendo, então ela sairia do polo positivo
iria para o polo negativo. Porque a corrente elétrica formada pelo fluir das cargas negativas em um condutor é denominada corrente real, enquanto que o fluxo imaginário de cargas positivas, equivalente ao fluxo das cargas negativas, é denominado corrente convencional. Embora os elétrons, né, livres do metal, do condutor, estejam se movendo para a esquerda, quando a gente faz os cálculos, as continhas, a gente está estudando a corrente elétrica, a gente faz como se tivesse a corrente fosse no sentido da direita e não da esquerda. Por quê? Porque o sentido da corrente elétrica convencional ele vai acompanhar o sentido do vetor campo elétrico do condutor. Como a gente sabe, as linhas de campo elétrico nascem nas cargas positivas e vão para as cargas negativas. Então, o sentido da corrente elétrica é o mesmo sentido do campo elétrico. Então, por isso que o sentido da corrente elétrica é o oposto da corrente real. A gente imagina como se fossem cargas positivas se movendo e não cargas negativas. Então vamos lá, como é que a gente faz para medir a intensidade da corrente elétrica? Então na figurinha vamos considerar um fio metálico ligado aos polos de um gerador, uma bateria, por exemplo. Por quê? Para criar uma diferença de potencial e através dessa diferença de potencial os elétrons livres poderem se mover de forma ordenada. Então, os elétrons vão se mover do polo positivo para o polo negativo. Então, o que a gente faz? Vamos imaginar aí no fio, aí o fio, e assim azul aí, uma seção transversal S. O que vai acontecer? No intervalo de tempo ΔT, vão passar N elétrons por ela. A gente coloca ali como se fosse um ponto para a gente contar quantos elétrons está passando, que seria a nossa seção transversal. Então, como a gente já sabe, o valor absoluto da carga elétrica do elétron, como já sabemos, foi denominado de carga elétrica elementar. E seu valor é representado pelo símbolo E, cujo valor é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Né? Então, se for o elétron, a carga é negativa, se for o próton, é positiva. Para um conjunto de n elétrons, como também já estudamos, dizemos que o valor absoluto da quantidade de carga elétrica Q transportada por esse conjunto vale. Quantidade de carga Q é igual ao número de elétrons em falta ou excesso vezes a carga elétrica elementar. Então, a gente define a intensidade média da corrente elétrica nesse condutor no intervalo de tempo ΔT como sendo a grandeza. Então, quem que vai ser a intensidade da corrente? Intensidade média da corrente, representada pela letra I. Então, a corrente elétrica I, M de média, é igual à quantidade de carga elétrica que está passando nessa seção transversal do condutor, dividido pelo tempo que a gente marcou ali. Então, corrente elétrica, carga dividida pelo tempo. Já em alguns casos, o gerador fornece uma corrente elétrica de intensidade constante. Então, podemos escrever que a corrente elétrica média é igual à corrente elétrica geral, ou seja, não varia, ela é constante. Então, a equação anterior poderá ser escrita assim, como corrente I é igual à quantidade de carga Q dividido pelo intervalo de tempo ΔT, eu posso colocar que a minha quantidade de carga pode ser medida pela intensidade da corrente vezes o intervalo de tempo. Então, quando a corrente elétrica for variável, a carga elétrica total que atravessa uma seção reta do condutor será dada pela área sobre o gráfico corrente versus tempo. Então, olha aí. Quando a minha corrente elétrica é constante, essa reta em vermelho ela vai ser paralela ao eixo do tempo. Então, eu calculo a quantidade de carga apenas multiplicando a corrente elétrica pelo intervalo de tempo. Agora, a gente está vendo aí pelo gráfico quanto tempo aumenta, a corrente elétrica diminui. Então, como é que eu faço para calcular a quantidade de carga? Eu simplesmente calculo a área abaixo dessa curva do gráfico. E qual é a unidade de corrente elétrica? Então, da equação de corrente é igual a carga dividido pelo tempo, a gente conclui que a unidade de intensidade de corrente no Sistema Internacional de Unidades é o Coulomb por segundo, que recebeu o nome de Ampère, em homenagem ao matemático e físico francês André-Marie Ampère, um dos responsáveis pelo desenvolvimento da eletricidade. Então, corrente elétrica é Coulomb por segundo. Um Coulomb por segundo é 1 ampere. Então, a definição da unidade Coulomb é feita a partir do ampere, por meio da definição da intensidade de corrente. Assim, sendo Q igual a I vezes ΔT, um Coulomb é igual a 1 ampere por segundo.
Então daí a gente chega da definição que a gente viu lá no primeiro ano, de uma das 7 grandezas fundamentais do sistema internacional, que é a corrente elétrica. Né? Então, um coulomb é a carga elétrica que passa por segundo por uma seção transversal de um condutor, percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante igual a 1 ampere. Então, uma grandeza fundamental do SI é o ampere. Já o coulomb é uma grandeza derivada. Ele vem do ampere, que é a unidade de corrente elétrica, vezes o tempo, certo? E temos aí também os submúltiplos da corrente elétrica, porque uma corrente elétrica de 1 ampere é muito alta. Então a gente tem aí o miliampere, que é a milésima parte, 10 a menos 3 amperes. O microampere, que é um milionésimo parte do ampere, 10 a menos 6. O nanoampere, um bilionésimo, 10 a menos 9. E o picoampere, 10 a menos 12 amperes, certo? Bom, existem dois tipos de corrente elétrica, que é a corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada. Quando o vetor campo elétrico existente no interior de um condutor é constante no decorrer do tempo, então a gente denomina a corrente de contínua. E quando ele varia segundo uma função trigonométrica, seja o seno ou cosseno, a gente tem o que a gente chama de corrente alternada. Então, quem que vem a ser a corrente elétrica contínua? A corrente elétrica contínua possui sempre uma intensidade constante ao longo do tempo. Então, a intensidade da corrente média ela é constante. Então, as correntes contínuas são fornecidas, por exemplo, pelas pilhas, né, aquelas que a gente usa em lanterna, rádio, ou também pelas baterias, né, como a bateria de um automóvel. Então, se você olhar o gráfico aí, à medida que o tempo passa, a corrente tem um valor constante, ela não varia. Já a corrente elétrica alternada, ela varia a sua intensidade em função do tempo, de forma senoidal, ou seja, sua curva ali é uma senoide, uma função seno. No Brasil, a alternância tem frequência de 60 Hz, ou seja, ela varia 60 ciclos por segundo. Em um segundo, ela sobe e desce 60 vezes. E nos terminais das tomadas das nossas casas, nós temos uma corrente alternada. Então, o sistema de distribuição de eletricidade que a gente tem aqui no Brasil é corrente alternada, não é uma corrente contínua. Vamos agora resolver alguns exemplos para ilustrar o que a gente aprendeu aí na aula de hoje. Exemplo 1. Pela seção reta de um condutor de eletricidade, passa uma corrente elétrica de intensidade constante igual a 4 amperes. Vamos determinar a carga elétrica transportada pelos elétrons durante um intervalo de tempo de 2 segundos. Então, o que o problema nos deu? Ele nos deu que a intensidade da corrente I vale 4 amperes, intervalo de tempo 2 segundos. E ele quer saber a quantidade de carga que passou nesse intervalo de tempo. Então, a gente quer saber o quê? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a corrente elétrica I é Q sobre ΔT. Como a intensidade da corrente aí é constante, eu posso escrever que Q é igual a I vezes ΔT. Como o I vale 4 amperes e o T 2 segundos, 4 vezes 2, 8. Ampere vezes segundo, coulomb. Então, qual a quantidade de carga que passa aí pelo condutor no intervalo de tempo de 2 segundos? 8 coulombs, certo? Exemplo 2. Pela seção transversal de um condutor passaram 2 vezes 10 elevado a 22 elétrons, durante um intervalo de tempo de 16 segundos. Sendo E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs o valor da carga elétrica elementar, determine. Letra A. A carga elétrica que atravessa o condutor. Então vejamos aí. O que nós temos? Ele nos deu o valor da carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, e o número de elétrons que passaram pelo condutor nesse intervalo de tempo, 2 vezes 10 elevado a 22 elétrons. Então, como é que eu faço para calcular a carga elétrica que atravessou o condutor? Eu sei o quê? Que Q é igual a N vezes E, o número de elétrons vezes a carga elétrica elementar. Substituindo esses valores, o que eu tenho? Meu N, 2 vezes 10 elevado a 22, e o E, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Multiplicando aí, 2 vezes 1,6, 3,2. 10 elevado a 22 vezes 10 elevado a menos 19, multiplicação de potências de mesma base, repete a base, no caso aí subtrai o expoente, o 19 está negativo.
22 menos 19, 3. Ficou negativo porque passaram elétrons ali. Então, a quantidade de carga ali menos 3,2 vezes 10 ao cubo coulombs, certo? Letra B. Qual a intensidade média da corrente elétrica? Então, para eu calcular a intensidade média da corrente elétrica, eu preciso da quantidade de carga que passou no condutor e o intervalo de tempo que essa carga demorou para passar. Então, o que eu tenho? Quantidade de carga 3,2 vezes 10 ao cubo. Por que eu tirei o sinal de negativo? Eu só estou interessado no módulo da carga que passou. Então, não importa se é positivo ou negativo. Então, a quantidade de carga que passou foi 3,2 vezes 10 ao cubo coulombs. O intervalo de tempo que essa quantidade de carga aí demorou para passar foi de 16 segundos. Então, como a gente já sabe, I é igual a Q sobre ΔT, que 3,2 vezes 10 ao cubo coulombs, e ΔT 16 segundos. Dividindo aí, 3,2 dividido por 16 dá 0,2. 0,2 vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo, a gente sabe, 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. 1000 vezes 0,2, 200 amperes. Então, a corrente elétrica que passou aí foi de 200 amperes. Bom, gente, terminamos aqui mais uma videoaula. Agora façam aí as atividades do PET, a leitura do livro didático e até a próxima aula, pessoal.